Você passa de uma loja tradicional, que você tem que empregar muito dinheiro, que você tem que vender fiado, que você tem, sabe, você tem que ter estoque, uma loja pesada, sabe, que às vezes você chega uma data comemorativa e você vende muito, você abre o caixa, só tem notinha a receber, dividido em 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí o cara, não, eu coloquei 100, 150%, eu vou ganhar essa porcentagem, então tá bom, mas não é por aí. A porcentagem já tem que ser considerada dentro de um mês. Se você vende 3, 4, 5 meses, 150%, em 3 meses, já virou 33% por mês, porque você deixou de ganhar quando você vende fiado. Seu dinheiro, seu capital está na mão de terceiro. Então, quando ele te pagar daqui 3 meses, se ele te pagar corretamente, você vai poder considerar que essa porcentagem foi essa aí, mas não é. Quando em loja popular, você já acelera esse processo, usando, você fazendo a migração, você vai aproveitar o que você tem ali, você vai, algumas peças dá para você jogar na de preço popular no meio, e a outra você logo, porque é muito cara, você vai jogar numa seção extra, seção X, prêmio, o que seja. Tem uma metodologia que você vai trabalhar de consideração de porcentagem em cima daquilo ali, mas que vai te dar um retorno real. Porque dali para frente você já vai comunicar com o seu cliente, você não vende fiado, você não precisa falar. Mas a hora que for migrando, a migração vai comunicando com o seu cliente, ó. No início eles vão reclamar, vão pedir fiado, porque é de costume, mas você vai educando eles. Aí eles começam a pedir, alguns vão pedir porque já é cliente bom, até os bons você tem que parar de vender, você tem que dar uma mensagem geral, não vendo fiado. Para bom, para ruim, para ninguém. Porque aí você já emite esse sinal. A própria migração vai passar um sinal para eles, que aquela loja que era tradicional, ela passou a ser popular, porém os preços caíram 50%, pagando à vista. Tem loja que cai até mais, tem mercadoria que cai até mais, porque a mecânica do negócio dá um campo de visão diferente, para o cliente entender que ele não precisa pedir fiado mais, não precisa. Porque ele vai ter o desconto ali, sem pedir. Às vezes, com 30 dias, você educa o seu cliente. Aí passa aquele cliente que antes comprava fiado de você, ele vai migrar também, que vai dar um tempo para ele entender esse processo. E ele vai falar para um, aí vai começar a vir aquele cliente que nunca comprou de você, que já é o cliente de loja popular, que em toda cidade do país, qualquer parte do país, tem a população, é o povão que está capitalizado. Aí ele começa a buscar comprar mais de você cada vez mais. E vai aumentando a mecânica. Por quê? Porque você saiu de uma loja tradicional que vendia caro, inconscientemente achando que estava fazendo certo, que vender fiado era o certo, você estava fazendo uma carta de cliente, mas na realidade você estava endividando o seu cliente, e ao chegar a um ponto dele, às vezes ele queria até pagar certinho, mas o compromisso era grande, porque a facilidade de pagamento a longo prazo ilude todo mundo, quem é o lojista e quem é o cliente, isso dificulta. Você passa a ter uma mercadoria que você vai vender ela à vista, ele vai te pagar à vista, porque você compra à vista, você vai ter condição, você vai aplicar o método certo, você vai aplicar a precificação, os fornecedores para a loja popular, que já passa não ser os fornecedores de lojas tradicionais, é fornecedor para loja popular. Aqueles fornecedores que você tem em loja tradicional, você esquece. Alguns vão querer até esforçar, não, compra de mim aqui que dá certo. Não, esquece eles. Aquele fornecedor que para na porta da sua loja, você já para começar, você nem recebe ele mais. Você tem, então, por isso que a migração gradativa ela é muito importante, porque ela te dá essa condição e esse tempo para você se reencontrar nessa nova jornada que é o empreendedor para a loja popular. Você tem que, onde eu sempre falo, você tem que ter disciplina. Porque dali para frente, você vai ter um tempo de migração que você vai se reeducar você, reeducar o seu cliente, reeducar o seu costume de trabalho, e isso vai te dar direção melhor. Isso vai te dar direção. E é onde você vai faturar os seus 7 mil iniciantes. Aí quando você vê, você fez tudo certinho, a migração no passo a passo, tudo correto, aí você vai começar a ver o resultado financeiro. E o resultado financeiro, ele vai começar a te mostrar que vale a pena. Aí claro, gente, lucratividade, livre, no bolso. Muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. Você pode ter certeza. Não adianta você vender muito e não ter lucro, ficar na mão dos outros.
Agora você vê ali o lucro real, liquidez, aí a história muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu iniciei há 11 anos atrás, eu tinha loja tradicional, em outro segmento ainda. Aí eu comecei a querer trabalhar com roupa, eu coloquei uma loja de roupa com variedade, aquela coisa. E logo eu fiquei sabendo sobre loja popular. Apesar naquela época não tinha conhecimento sobre loja popular. Não tinha muito. Você tinha loja popular, tinha surgido naquela época, mas não tinha mecânica nenhuma. É onde você comprava por 10, vendia... Não, comprava por 8 e vendia por 10. Eram as lojas de 10. Mesmo assim, eu entrei, eu fui para entrar. E aí eu pensei, meu dinheiro era pouco. Eu tinha pouca grana, porque eu já vinha de uma quebradeira aí. Eu tinha 5 mil reais e mais uma motoca, fiz 12 mil. E eu tinha aquela mercadoria ali, eu comecei, na realidade eu comecei, né? E fui trabalhando, e fui fazendo a migração. Né? Eu fui fazendo a migração, porque quando eu iniciei, eu comprei tudo errado. Porque eu não tinha fornecedor, não tinha nada. E aí eu não conseguia me firmar como lojista de preço popular naquela época, porque eu não tinha o conhecimento para me levar até a fonte. Mas com pouco eu fui entendendo, trabalhando, desenvolvendo a minha metodologia, e eu fui migrando e desenvolvendo um método correto que eu poderia, mesmo aquelas peças que eu iniciei no início com loja popular, que eu tinha uma mentalidade, mas o meu resultado não estava correspondendo o que eu estava buscando, porque eu não tinha uma direção. Mas eu fui migrando, fui desenvolvendo a metodologia, os fornecedores, desenvolvi a precificação e fui aplicando. Isso foi me dando gradativamente tempo de entender o terreno. E foi me dando tempo. E nesse meio termo eu fui me desenvolvendo, ia apurando, e mudando. Aí, bem no inicinho, a minha loja era a partir, depois eu passei para a loja de 10, depois de 12, depois de 16, depois de 18, e entendi que porque de loja popular, de lojista de loja popular, eu sou de preço único. Eu gosto de trabalhar com preço único. Por quê, Edson? Porque onde eu ponho loja, eu sou único. Até parece um concorrente ali querendo pôr uma loja, o cara começa com preço único, o cara não tem a dinâmica, logo ele muda, ele sai. O cara não dá conta, não é por aí, o cara tem que ser determinado. Então a migração gradativa, ela te dá esse período de educação, mas você tem que ter o conhecimento pontual, o método certo para ele te alavancar nessa direção. Para você, tendo essa migração gradativa, para você atingir os seus 7 mil por mês de lucro de maneira correta. Porque você pode ter dois tipos de informação. Você pode ter informação por informação de qualquer um, de pessoa que não tem resultado. Você vai por aqui, ó. Você vai fazendo a migração errada. Você está achando que está fazendo certo. Agora, quando você tem a migração, o método certo, que você vai levar a migração correta, você vai aproveitando tudo que você tem na sua loja, você vai fazendo o cálculo correto, a instalação que você tem na loja tradicional, você pode aproveitar. Eu te falo para você, 100% você aproveita, é só ter criatividade. Então você vai na direção correta. E isso te dá vantagem sobre os demais. O que te deu vantagem? O conhecimento certo, ele vai fazer você tomar as medidas decisórias corretas. E essas medidas decisórias faz com que a sua migração seja mais assertiva no ponto de vista financeiro. Porque você fez o que tem que ser feito, o que aconteceu comigo. Aí essa migração que eu fiz, ela foi me ajudando, foi me embasando, foi me dando condições. Até que eu cheguei 1 ano e meio de loja, depois a segunda, eu vi que eu tinha desenvolvido uma metodologia. Aí eu apliquei na segunda loja, já comecei a ter aquela lucratividade. Aí eu já fui para a terceira loja e fui melhorando cada vez mais, porque minhas lojas, para mim, é meus laboratórios, eu uso ela como um laboratório para mim me desenvolver. E isso foi me dando condições. Então a migração gradativa para mim foi muito importante. É onde eu falei no início do vídeo, eu sou o tartaruga, eu sou como se eu fosse o aluno tartaruga, né? É aquele, ou então o seguidor tartaruga, é aquele que leva um tempo, mas quando faz, ele aplica o conhecimento da forma correta, para não estar errando, porque eu já não estou em tempo de errar mais. Para quem já quebrou 3 vezes, já passou dificuldade, se errar agora é teimoso. Aí eu falo que já é burrice. Então você não pode... Conhecimento é o mais barato quando se fala em empreender. É o mais barato, porque ele faz você pisar em terra firme. É isso que acontece. É como se
eu vou dar uma analogia para você entender aqui. Você fazer um investimento correto, ele te dá a curto prazo uma visão focando no seu público. Porque quando você sai da loja tradicional, você tem um público X, é um público que gosta de comprar fiado, um público parcelado, nada contra, torna a falar. Não é legal para o empreendedor, isso eu falo, que eu já passei por isso. A gente tem que ter 3 dinheiro, eu tenho um conteúdo falando sobre isso. Então isso faz com que você tenha uma visão, quando você está com loja tradicional, você tem uma visão em loja tradicional, a mecânica é dela. Quando você passa a buscar o método para a loja popular, você passa a focar num público diferente. Você passa a buscar um público diferente. Que público para a loja popular é 90% da população brasileira. Então você vai conversar com eles da maneira que eles sabem te entender. Então você vai vender mais assertivamente. Isso vai te dar um diferencial. Você passa de uma loja tradicional, aplicando conhecimento correto, tendo, mesmo numa cidade pequena, mesmo com pouco recurso, você passa com o método certo a ter resultado de gente, de um lojista, de um empresário que tem resultado, você vira autoridade.